Fala aí, amigos cajus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui comentar sobre Monarch Legacy of Monsters. Eu assisti os 2 primeiros episódios dessa série e neste vídeo nós vamos comentar algumas coisas com spoilers, obviamente. Vou fazer minha crítica, minha review aqui pra vocês. Então, se tu quiser saber o que eu achei sem spoilers, vai lá na aba comunidade que eu postei minha crítica sem spoilers. Dito isso, pessoal, vamos ao que interessa. Estou muito animado para compartilhar minha experiência. Primeiramente, vamos comentar sobre o início. O início já começa ali com o nosso querido Bill Renda e na verdade, a gente vê algumas filmagens que são as filmagens que o Bill fez durante os eventos de Kong, a Ilha da Caveira. Até aparece o Kong numa dessas filmagens, né? E também a gente vê todo aquele trecho que já tinha sido revelado, né? A gente vê o Bill fugindo da Mother Long Legs e depois ele sendo protegido ali pelo o crustáceo gigante da Ilha da Caveira. A gente vê ele jogando a bolsa na água e tudo mais. Gostei bastante da luta entre essas duas criaturas. Gostei muito de ver o John Goodman interpretando o Bill Renda novamente. E eu achei a luta bem violenta, bem da hora, realmente muito interessante. O CG tá muito da hora, a trilha sonora tá bem legal. O John Goodman de novo aí interpretando o Bill Renda. A pasta que ele joga na água acaba caindo nas mãos de um grupo de pescadores japoneses anos depois, né? Só que uma pena que isso já tinha sido revelado há um bom tempo aí nos materiais de divulgação. Outra coisa que também tinha sido revelada é aquela sequência aonde nós vemos então dá um salto temporal, né, para 2015 e a gente tem a sequência com a Kate, a protagonista, né? E a gente vê que ela sobreviveu ao G-Day, né, o dia do que o Godzilla destruiu São Francisco lá junto com os Mutos, e a gente vê que ela é toda traumatizada por esse dia e tudo mais. Mais pra frente a gente vai ver por que ela é tão traumatizada por estes acontecimentos. Eu gostei aí muito de ver, né, Tóquio de novo, né, gurizada? É muito legal ver Tóquio de novo. E Tóquio já tinha aparecido no Monsterverse, no primeiro filme do Godzilla, né, Godzilla 2014. Foi legal ver algumas coisas, por exemplo, como o mundo se reestruturou, principalmente o Japão se reestruturou após a descoberta de que existem monstros, né, principalmente o Godzilla. Tem toda aquela sequência da evacuação, né, que a galerinha evacua e vai tudo para um abrigo subterrâneo, né. E, cara, realmente eu gostei, assim, eu gostei da Kate, eu acho que ela é uma protagonista interessante. E a cena que a gente vê a origem do trauma dela, que ela era uma professora, que ela tava lá naqueles ônibus da evacuação de São Francisco. E, cara, a cena é muito pesada, porque simplesmente, cara, ela consegue pular do ônibus escolar, depois que o Godzilla meio que partiu uma parte da ponte ali no meio. E aí, cara, metade das crianças ali no ônibus caem na água, cara, elas morrem. Eles mataram crianças nessa série, tipo, caralho, cara, que porra foi essa? E ela vê isso e, pô, por ela ser uma professora, ela provavelmente ficou, assim, muito chocada com tudo isso. Isso traumatizou a coitada, realmente, né? Ela não pôde fazer nada, cara. Várias criancinhas morreram por causa do Godzilla. E toda vez que ela vê algo relacionado àquele dia, ela tem esses flashbacks do Godzilla destruindo a ponte, rugindo, que foi aquela cena que a gente viu no trailer, né? É muito legal que o Godzilla não aparece várias vezes nesses 2 episódios, mas a presença dele está lá. Ele tá meio que sempre assombrando tudo. Tanto numa imagem, tanto nos flashbacks dela, a citação, tipo, a gente vê que aquele dia realmente marcou ela, o Godzilla marcou a mente dela. E realmente eu acho que isso é muito interessante, né, porque se isso acontecesse na vida real, provavelmente teria muita gente traumatizada, né, que nem tivemos aí a Kate. E realmente toda aquela sequência foi extraordinária, cara, muito foda mesmo. Após isso, a gente vê então que a Kate vai até o local das chaves do apartamento do seu pai, porém lá ela encontra algo chocante. Ela descobre que o pai dela era um sacana, ele tinha uma segunda família escondida lá no Japão, né? Enquanto ele era casado com a mãe da Kate, tinha a Kate lá em São Francisco, ele tinha uma segunda família aí com seu meio-irmão, o Kentaro, né? Então rola todo aquele clima de desconfiança e tal. O Kentaro tenta mostrar que ele era um cara legal, mostrando o escritório do trabalho dele, e lá eles descobrem um cofre secreto atrás do mapa ali, né, que estava grudado na parede, né, já que, de acordo com o Kentaro, ele dizia para ele que ele trabalhava com algo relacionado a satélites e mapas,
Porém, ao abrir o cofre, eles descobrem a pasta do Bill Renda. E lá eles descobrem os arquivos da Monarch e realmente vê que, né, aquilo ali, o pai deles não era só um trairão, mas também era um cara meio esquisito, né? Eles vão então conversar com a hacker, que era a ex-namorada do Kentaro, a Mei, e lá eles abrem os documentos, né, do Bill Renda e descobrem que o pai da Kate realmente tinha alguma conexão com o Renda, né? E, cara, a gente tem toda uma cena muito legal ali deles investigando os documentos e tudo mais. E, cara, rola até referência ao Pé Grande, tipo, caralho, o Pé Grande é confirmado no Monsterverse. Eu não sei se isso vai muito longe, né? Não faço ideia se realmente eles, tipo, se foi só uma brincadeira ou se realmente tem um Pé Grande no Monsterverse. Duvido muito que tenha. Bom, depois disso, a Kate conta que meio que literalmente o pai dela, 5 dias depois do ataque de São Francisco, ele chegou na Kate e falou que ele ia embora e abandonou ela e a mãe dela, né? Então eles meio que ficam desconfiados com tudo isso, mas meio que acaba a situação por aí. E aí, cara, a gente tem assim, eu vou falar agora da parte dos anos 50. Que a gente muda o foco. Só que na série, meio que fica alternando ali, aleatoriamente, entre aspas, entre os anos 50 e os eventos modernos, né? E ali, nesses anos 50, né, nesses eventos, a gente conhece, então, o trio, né? Que é a Keiko, o Lee Shaw e o jovem Bill Renda. Cara, o Lee Shaw é muito legal, assim, eu adorei a atuação do Wyatt Russell. Vou falar mais sobre isso depois, mas ele é tipo segurança, entre aspas, dos cientistas, que no caso é a Keiko Miura e o Bill Renda. A Keiko Miura é revelado mais pra frente que ela se trata da avó da Kate e do Kentaro, ou seja, ela era casada com o Bill Renda e o Bill Renda teve um filho, e o filho é o pai da Kate. Por falar no Bill Renda, cara, adorei o Bill Renda, realmente adorei a Keiko também, adorei esse trio. Cara, eles são o melhor, assim, o melhor trio desses 2 episódios, né? E é muito legal, cara, realmente é triste ver que o Bill Renda jovem ficou desse jeito em apenas alguns 20 anos, tá ligado? Porque em 1952 ele era daquele jeito e aí é em 1973. Então, cara, o que aconteceu aí no meio do caminho? O cara ficou acabado. Mas voltando, o Lee Shaw é muito legal. Eu adoro, assim, Cara, eles são os melhores humanos dessa série. Não que a Kate, os outros não sejam legais, mas esse núcleo específico é muito da hora. E, cara, os Russell mandam muito bem. Vou falar mais disso no segundo episódio. Mas eu gosto muito, assim... os dois são foda, né, cara? Não tem. Eles têm muito carisma. Eu acho muito legal o Lee Shaw ser todo durão e, tipo, machão e pá. E ele meio que, tipo, cagar por os comentários científicos que o Bill Renda e a Keiko fazem. Tipo, ele fica, cara, o que vocês estão falando, tá ligado? E, bom, a gente vê que nos anos 50 eles estavam rastreando os rastros de uma espécie de muto, né, uma criatura não identificada, né? Eu já fiz post sobre isso, né? Enfim, e lá eles descobrem que esse tipo de muto, ele estava absorvendo a radiação de uma usina lá na Rússia, pelo que eu entendi. E, cara, essas criaturas, né, tem um nome complicado que eu não vou saber pronunciar. Mas a Keiko vai lá para extrair umas amostras, enquanto o Lee Shaw ali protege ela e o Bill Renda segura a corda. Bom, enfim. Eles fazem merda e os ovos acabam eclodindo, né? A gente não vê a mãe desses ovos, né? A gente não sabe o tamanho, tipo, adulto dessa espécie. Mas só os filhotes já dão um puta trabalho, porque eles saem assim, tipo, já saem atacando e querendo devorar tudo, né? Então eu queria realmente ver mais dessas criaturas e saber o paradeiro delas, tipo... O que aconteceu com elas, né? Porque, assim, esse vídeo tem spoilers, obviamente, né? Mas ao que tudo indica, nessa sequência, a Keiko morre, né? O Bill não consegue segurar a corda e deixa ela ser levada pela horda dessas criaturas, né? O que aconteceu com essas criaturas depois, se a Keiko realmente morreu ali, bom, eu não sei, né? O episódio literalmente corta nessa parte, né? Mas curti muito, assim, esse primeiro episódio, cara, realmente... É um episódio bem legal, bem introdutório. Eu gostei dos novos monstros e também de algumas aparições ali, né? A gente teve um Skullcrawler morto naquela cena da Ilha da Caveira, a gente teve a Mother Long Legs, a gente teve o Kong aparecendo de certa forma, a gente teve o Godzilla, tivemos aquelas larvas estranhas, bastante monstros até. Eu sinceramente não gostei tanto assim do visual dessas criaturas, desse bichinho estranho mesmo. Acho que eles podiam ter sido, sei lá, eu não sei se eles vão explicar mais sobre isso no futuro, mas eu acho que ele ficou por isso mesmo, né?
Mas eu curti esse episódio. Eu só acho que eles não precisavam ter divulgado tanto no YouTube, assim, os trailers e as cenas, sabe? Tem as coisas aí que, por exemplo, eles meio que dão a entender que o pai da Kate e do Kentaro morreu, né? Só que a gente sabe que ele não morreu. E a gente sabe que ele tá desaparecido e que ele tá vivo, né? Porque no próprio trailer mostrava ele vivaço lá no deserto, né? Então, sei lá. Eu gostei mais do núcleo do Bill Renda, do Lee Shaw e da Keiko do que da Kate, do Kentaro e da Mei. Mas espero que eles saibam desenvolver melhor isso no futuro, né? E tem outras questões que eu vou comentar na segunda parte desse vídeo agora. Bom, então a gente tem aí o segundo episódio, onde a gente conhece aí um pouco mais do Lee Shaw. A gente vê meio que a origem daquele trio ali, né, composto pelo Lee, pela Miura e pelo Bill, né? O Lee é um soldado aí meio encrenqueiro que é chamado ali para escoltar a cientista japonesa Keiko para investigar, né, um rastro misterioso de radiação localizado nas Filipinas durante 1952. E bom, ali na floresta eles acabam encontrando o nosso querido Bill Renda, e daí meio que tem a origem ali, né, de como eles se conheceram. E bom, o Bill ele se apresenta como criptozoólogo, tentando investigar, né, a fonte de radiação do local também. Ele faz alguns comentários científicos, impressiona a Keiko. O Shaw meio que fica tipo desconfiado e não confia muito no Bill. A Keiko treta com o Shaw e o Shaw vai embora. E cara, o Shaw é muito cuzão nessa parte e tal. Tipo, ele faz alguns comentários assim com a Keiko, com o Bill. Eu gosto muito do Shaw, assim. Ele é meio foda-se, meio tipo muito grosso. Mas ele é engraçado e é da hora, sabe? E bom, a nossa querida então Keiko e o Bill saem numa jornada ali, né, pra rastrear a criatura. Enquanto isso, a gente tem de volta ali para a modernidade, onde a gente vê que a nossa querida Kate meio que cagou pro Kentaro e pro pai dela e resolveu voltar ali para São Francisco. Porém, durante isso, ela é abordada por um agente da Monarch, que no último episódio localizou eles por terem fuçado ali nas coisas do Bill Renda. E apesar dele ser, digamos assim, entre milhões de aspas, mais de boas, a colega dele não é tão de boa assim. Eles tentam sequestrar a Kate, mas com um surto que ela tem dentro do carro, eles acabam capotando e a Kate consegue escapar, tentando encontrar a hacker, que também estava sendo ali, digamos assim, atacada pelos caras da Monarch, né, por esses mesmos agentes ali que estavam invadindo a casa dela. E, bom, a gente sabe que a Kate tem péssimas lembranças, assim, com a Monarch, porque naquele dia, né, no dia que o Godzilla invadiu ali São Francisco, a Monarch tava lá e nem ajudou ela, e só ficaram lá vagando, assim, misteriosamente e tudo mais. E eles meio que fazem parte do trauma da Kate, né? Após isso, a amiga hacker da Kate ainda estava fuçando nas coisas, mas ela consegue escapar, né, do prédio dela. Ela foge junto com a Kate, eles se encontram com o Kentaro. E o Kentaro também estava lidando com esses agentes um pouco mais cedo, porque eles também tinham invadido a casa do Kentaro e estavam ali tentando forçar ele a entregar os documentos ali do Bill Renda, só que não tava com ele, né? Então ele meio que vai embora ali, consegue fugir, se encontra com a Kate e com a Mei. Então eles decidem ir até o Lee Shaw, já que o Kentaro descobre que o Lee tinha uma grande aproximação com a família Lee Renda, né? Eles acabam encontrando então o Lee, que tava lá numa espécie de asilo lá. Só que não era bem isso não, já que era uma espécie de maneira de prender o Lee, já que a Monarch estava ali monitorando o Lee. Ele tinha até ele estava preso, estava sendo monitorado pela Monarch, né? Aquilo tudo era uma fachada, né? E após ele reconhecer, né, que aqueles jovens eles se tratam dos filhos do filho do Bill Renda e da Keiko, ele meio que decide ajudar eles, já que ele de certa forma é a única esperança que eles têm de entender tudo essa bagaça, né? Tipo, o pai deles trabalha pra Monarch, os avós também. Por que o pai deles desapareceu? O que ele foi fazer? Será que ele realmente tá vivo? O que tá acontecendo? O que a Monarch quer naqueles arquivos? O que são aqueles arquivos? Por que o Lee é tão importante? E só o próprio Lee pode ajudar eles. E cara, o Kurt Russell é muito foda, cara. Ele tem uma presença muito da hora. E bom, eles obviamente vão escapar dali, né? O próprio Lee dá essa opção, né? E pelo jeito ele vai ser um guia aí, né, para os nossos protagonistas aí. Eu imaginava que ele fosse o vilão, né, nas primeiras sinopses que tinham sido reveladas, mas faz sentido, né? Ele é uma ameaça para a Monarch.
E não necessariamente ele é ruim, mas ele sabe de coisas, né? E a Monarch está sendo tratada como uma espécie de figura antagônica. Mas eu não acho que isso seja durante toda a série, né? Realmente eu gostei muito daquela sequência de perseguição ali com a Kate e tudo mais, né? Gostei daquele momento mais íntimo com a mãe do Kentaro e tudo mais. Esse drama até que não é tão ruim assim, apesar de que eu já vi gente fazendo mais drama por causa disso, mas eu não achei horrível essa parte aí. Eu só acho que essa parte realmente das duas famílias e tudo mais, eu acho isso um pouco... Às vezes eles dão uma estendida um pouco demais, e eu não sei se isso fica tão legal assim. Mas eu curti assim, nesse episódio, né? Eu ainda prefiro o trio dos anos 50 do que esse trio. Mas eu confesso que eu acho da hora a Kate, o Kentaro e um pouquinho da Mei. Mas a Mei é que eu menos gosto desse grupo, foi mal. Ela é meio... Ela ainda não se demonstrou ser uma grande personagem. Espero que eles consigam assim desenvolver bem isso mais para frente, né? E, bom, a gente meio que sabe que o pai da Kate e do Kentaro tá vivo, né? Porque os trailers entregaram isso. Eu acho isso um ponto negativo, né? Os trailers, eles entregaram muitas coisas, né, da história. Enfim. Voltando ali para o núcleo dos anos 50, né? A gente vê que o Lee Shaw vai embora, né? Ele meio que caga ali pra Keiko, né? E daí ele vai embora, né? Porque ele não confia muito no Bill e não tá afim de perseguir algo que ele nem sabe o que é, né? E, bom, ninguém sabe, né? Mas o Lee é meio ignorante e caga pra Keiko e vai embora, né? A Keiko fica meio sem alternativas e decide se unir ao jovem Bill Randa na sua busca fantástica aí por alguma coisa que está emitindo essa sinal de radiação que ele acredita que é uma criatura, né? E ele se apresenta e tudo mais, e a gente vê que essa criatura misteriosa ela faz uma espécie de rastro de radiação. Muito interessante mesmo, cara, um rastro de radiação aí nos céus e tudo mais, achei interessante. E ele tem um padrão de migração semelhante a de aves migratórias. Isso é o que o próprio Bill Randa diz, né? O Bill tá estudando isso porque, bom, o Bill tá atrás do responsável do cara que derrubou... Do cara não, né? Da coisa que derrubou o navio dele. E vocês sabem, né? O nosso querido Bill Randa, ele serviu no SS Lawton. E, bom, a gente descobre que o nosso Lee Shaw, ali um pouco mais pra frente, acaba encontrando uma espécie de rastro luminoso no céu, que é igualzinho à história que o Bill tinha descrito pra eles mais cedo, né? Aí o Lee acredita nas palavras do Bill e daí decide retornar lá pra ajudar os nossos coleguinhas. Mas, enquanto isso, né, a Keiko e o Bill acabam encontrando, então, o navio. Chegando lá, a Keiko e o Bill Randa acabam se encontrando com o Lawton, que estava ali. Ele foi arrastado das profundezas do oceano para as Filipinas, né? E estava lá todo assolado e tal. E o Bill nos conta, então, né? A gente vê meio que a origem do Bill. Ele servia naquele navio e tudo mais. Porém, em 1943, ele foi afundado por algo misterioso. E só o Bill sobreviveu. O que foi aquilo? Bom, a gente nunca soube porque, né? Ninguém nunca tinha dado essa resposta pra nós, mas a série deixa claro que se trata de um outro kaiju. Tinha gente que falava que era o Shinomura, tinha gente falando que era o Godzilla, mas não era nenhum nem o outro, né? A própria série respondeu essa dúvida nossa. Eu esperava um pouco mais de emoção da parte do Bill ao reencontrar esse icônico navio e também ao encontrar o responsável pela queda do navio e tudo mais, né? A fundação dele. Só que, bom, não é uma reclamação, é mais um detalhe, assim, um comentário, mas deixa pra lá, sou chato e foda-se, enfim. Bom, após toda aquela cena meio de suspense ali, com eles encontrando o cadáver da galerinha e tudo mais, o Bill e a Miura encontram, então, quem que tinha arrastado aquela porcaria daquele navio para as Filipinas. Uma gigantesca criatura estava lá atacando o navio. O próprio Lee Shaw teve que voltar ali para ajudar eles, né, a lidar com aquela criatura. E aquela criatura era essa coisa aí, né, que a gente viu no trailer, que tinha gente falando que era o Gyal, tinha gente falando que, sei lá, né, que isso era a Ilha da Caveira. Eu falei que podia não ser a Ilha da Caveira, acertei. E sim, galerinha, pelo que tudo indica, essa é a responsável por ter derrubado aí o navio, né, essa criatura misteriosa, né, alada, com algumas características semelhantes a algumas criaturas aquáticas. As asas dele, né, parecem umas membranas, meio barbatana. Interessante, mas nada empolgante esse visual dele. Enfim,
Nosso querido trio de protagonistas então encontra pela primeira vez um titã. E isso acaba quebrando a parte do cânone, se for parar pra pensar, já que se aí em 1952, o Li Shao, ainda é um tenente, nunca tinha encontrado monstros antes. Isso quer dizer que os eventos de Awakening, né, de Godzilla Awakening, não fazem parte aí dessa linha da série. Porque, bom, vocês sabem, né, que nos quadrinhos o Lee já conhecia os monstros desde 1943. Aí, meus amigos, é 1952, ou seja... Awakening foi pro Vasco, ao que tudo indica, essa série vai meio que substituir os eventos de lá. Talvez a gente não tenha Shinomura mesmo, talvez algumas coisas ainda sejam cânone. Por exemplo, sei lá, bom, não sei. Eu só sei que o Shinomura provavelmente não é. E eu acho que infelizmente o Li Shao, a grande parte da história dele também foi pro Vasco, né? Nos quadrinhos ele é mais ligado ao pai do Serizawa e à família do Serizawa, mas pelo jeito eles meio que mudaram isso pra ele fazer mais ligação aí com o Bill Renda, né? Vamos ver se isso vai fazer mais sentido daqui pra frente, né? Enfim, eu gostei muito desse episódio, gostei do clima de aventura. A trilha sonora ainda é muito boa, esse trio aí dos anos 50 é muito legal, muito carismático, são humanos muito bem feitos, cara. É uma história muito comovente, muito interessante, mas eu realmente, assim, vi alguns pontos, assim, que eu não gostei muito, né, como eu já citei. Esse problema do cânone pode incomodar algumas pessoas, às vezes eles estendem um pouco algumas coisas. Talvez nem todo mundo goste do núcleo da Kate, principalmente por esse lance familiar, né, eu espero que eles deem uma explicação pro que aconteceu com aquele dragão, né? O Ion Dragon, que é como a produção tá chamando, né? Quero saber o que aconteceu com ele, espero que respondam. No mais, são 2 primeiros episódios muito bons, bastante introdutórios, mostram muito como é que vai ser, nos preparam, né? Essa é uma série sobre a Monarch, pessoal, não sobre monstros. Tipo, eles estão lá, o Godzilla está lá, o Kong está lá, os titãs estão lá, mas o foco é a Monarch, é os cientistas. É esse pessoal aí, esse é o foco, essa é a história. Mas aí, o que você achou, né, dos 2 primeiros episódios? Se achou o vídeo até aqui, deixa a hashtag Monarch, EP1 e 2. Que a força seja com você sempre, tchau.